Olá, você que nos escuta, você que nos assiste. Eu sou a Deise Feitosa e comigo está lá no Rio de Janeiro o meu amigo Bruno Martins. E nós estamos aqui, né, Bruno, para mais uma edição do SETcast. Olá, Deise. Seja bem-vindo a mais um SETcast. E hoje vai ser muito especial, muito legal. Vem com a gente. É isso mesmo. E só lembrando que a SET, ela é uma associação sem fins lucrativos que reúne há mais de 36 anos profissionais e empresas do setor de mídia e entretenimento, com foco em tecnologia, mas também em outras áreas desse amplo ecossistema. A SET ela tem participado ativamente de todas as grandes transformações do mercado de radiodifusão. E agora, Bruno, ela colabora com os trabalhos voltados à TV 3.0, que logo em breve aí teremos muitas e muitas novidades. Sim, Deise, um dos principais objetivos da SET é a difusão de informação e, portanto, estar presente em todos os canais. E agora estamos aqui com o SETcast, que abre espaço para conversas descontraídas com convidados sempre muito especiais. Vamos falar de tecnologia, mas também de muitos outros assuntos. Pois é. E falando em convidado especial, né, Bruno? Porque a gente sempre traz gente muito legal aqui. Não tenho dúvidas disso, gente bacana, gente do bem, gente que está pensando o mundo aí do audiovisual, da radiodifusão, de uma maneira potente, inovadora, enfim, pessoas que realmente estão na vanguarda do pensamento aí da radiodifusão ligada ao nosso setor. E hoje, como não poderia deixar de ser, né, Bruna, a gente trouxe aqui uma convidada muito especial, que é a Fernanda Magalhães. Fernanda, seja muito bem-vinda aqui ao SETcast, a nossa ouvinte e número audiência. Número 1. Yes! Que coisa maravilhosa, que orgulho é o nosso de poder ter você aqui conosco hoje, Fernanda. Deise, é um prazer enorme. Deise, Bruno, obrigada pelo convite. Para mim é um prazer muito grande estar acompanhando aqui de perto. Eu brinco que eu sou a fã número 1, mas eu sou mesmo. Então, vocês me acompanham no caminho do trabalho, no metrô. Eu venho escutando o SETcast. Eu já sou uma consumidora assim, de podcast, mas o SETcast ele é muito especial, por uma razão. O único podcast de radiodifusão para broadcasters. Então, eu consigo escutar vários profissionais da área, né? E, assim, numa conversa que talvez eu não teria num corredor de feira ou em um encontro que é mais de negócio. Então, eu estava até comentando aqui com você, né? Eu escutei agora o podcast do Roberto Franco. Eu falei, estou quase considerando ele meu amigo, porque... sabe, ele está aqui no meu ouvido, exatamente. Porque ele está aqui no meu cérebro. E aquela conversa. Então, é muito, assim... eu gosto bastante porque eu tenho uma possibilidade de escutar outros profissionais da área, mostrando cenários e coisas que acontecem, coisas que não estão no meu dia a dia, por exemplo, né? Então, tem a parte de produção, o pessoal que está direcionado com até a parte do desenvolvimento da TV 3.0. Então, eu acho que é uma oportunidade única para eu continuar me atualizando. Então, que bacana, gente. E antes da gente avançar aqui sobre conhecer um pouquinho mais sobre a nossa Fernanda, né, Bruno? Deise, só um comentário. A gente tem que fazer um corte dessa fala da Fernanda e colocar nas redes sociais aí, produção. Não, vamos fazer um corte produção, hello! Gente, é sério. Super propaganda aí, lindíssima pro SETcast aí, jabá maravilhoso. Não, eu já faço o jabá de vocês na minha vida. Um colega fala assim, eu queria tanto saber sobre tal tema. Eu falei, você já escutou no SETcast? Tem gente falando lá. Pois é isso, já é simples assim, gente. Conecta no SETcast, vai lá no Spotify, vai lá no SETplay. Exatamente. E conecta no SETcast. E é legal porque eu queria, antes da gente começar a falar de coisa séria aqui, que é todas as contribuições técnicas do setor aqui que a Fernanda vai nos trazer, eu acho que é legal também mostrar como é que foi o nosso encontro, né? Porque estava eu lá caminhando... tentando entender o que tinha de bom lá na SET Expo 2024. E aí, de repente, a Fernanda me chama, assim, né, Fernanda? Deise, tudo bem? Que faz uma foto comigo? Eu falei, hã?
Gente, é quando aí você sente que, nossa, as pessoas te conhecem. Alguém te conhece, a Fernanda conhece, que maravilha. E aí eu me senti muito importante. E ela contou exatamente o que ela acabou de contar aqui, que ela escuta, né, todos os dias, que recomenda para muitos amigos. E aí eu fiquei super emocionada. Na mesma hora, já mandei aqui no grupo da equipe do SETcast, falei com o Bruno. E aí a gente conversou e no final a gente decidiu que queria trazer a Fernanda aqui. Porque não é só porque a Fernanda é nossa audiência, porque isso é importantíssimo, né, Bruno? Mas a Fernanda também tem, nossa, uma ampla experiência no nosso setor e a gente entendeu que ela também poderia contribuir e colaborar. Fiquei feliz também que é uma conterrânea nordestina, então a Fernanda é de Vitória da Conquista. Ela vai explicar depois ali ao longo da conversa, que é meio mineira, meio baiana, já passou por Ilhéus e está aqui nessa cidade maluca de São Paulo, né, pela sua história de vida. Mas é muito legal, porque o SETcast, a gente tem essa pegada, né, Fernanda, como você bem acompanha, a ideia é que a gente possa dar, que a gente possa compartilhar experiências e conhecimentos com pessoas de diferentes lugares de fala, que inclui a questão de valorizar o regionalismo, valorizar a questão étnica, enfim. Então, pessoas de diferentes lugares de fala. Também temos esse caráter transdisciplinar, diferentes áreas, desde que o setor do audiovisual e da radiodifusão ele possa ser ali o esqueleto das nossas conversas. Então, é muito bacana. A gente quer exatamente a proposta do SETcast, desde que a gente pensou no SETcast, né, Bruno? Que a gente poder trazer esse olhar plural de pessoas de diferentes lugares, pontos desse Brasilzão, de diferentes lugares de fala, etnias, enfim, experiências, para que a gente possa mostrar tanto de gente boa que tem aí no nosso setor e que a gente precisa trazer para um espaço de visibilidade. E o SETcast, a gente fica muito feliz, né, Bruno, que a gente tem conseguido alcançar esse objetivo. Verdade, Daisy. Faço das suas palavras as minhas também. É isso mesmo. Bom, então vamos começar a trabalhar, vamos começar os trabalhos agora, né? Quem é a Fernanda? Quem é a Fernanda Magalhães? Então, a Fernanda Magalhães é uma pessoa muito criativa. Eu sou uma pessoa assim muito sensível também, muito sensível, mas uma pessoa assim de muita coragem. E eu assim, eu não corro de desafio não. Eu vou, então assim, sempre na minha vida eu sempre encarei dessa forma, com bastante criatividade, mantendo a minha sensibilidade, mas também com bastante força para encarar tudo. E essa Fernanda, cheia de coragem, de força, é uma mulher guerreira que dá para entender, sentir um pouquinho de tudo isso aí no brilho do teu olhar e na tua carreira, no teu currículo que a gente estudou aqui. Ela já passou, né? Já tem uma formação assim super consolidada e madura na área do nosso setor, inclusive. Queria que você contasse assim, como é que tudo começou, o que te trouxe até aqui hoje para a mesa do SETcast. A gente tem, né, você fez aqui um storytelling da tua vida, todo bonitinho, da tua vida, da tua carreira, bem bonitinho, bem organizadinho, assim, que dá uma visão panorâmica daquilo que você vem trilhado ali, desde que você começou ali, bem ali em 2001. 2000, né? 2000, na Escola Técnica de Vitória da Conquista, no Cefet, quando você fez técnica e eletrônica. Então, conta um pouquinho pra gente aí da tua trajetória. Daisy, só fazendo um comentário antes, desculpa interromper. Não, tem que interromper, vamos lá. Já gostei de cara da Fernanda só pelo fato de ter feito eletrônica. Eu também fiz eletrônica, já comentei com ela. Tribô. Essa da tribo ali da eletrônica da Escola Técnica. É, isso mesmo. Então, Daisy, eu sou de Vitória da Conquista, né? Terra do Glauber Rocha. Grande. Eu não sabia exatamente o que eu queria fazer, mas eu sabia o que eu não queria. E aí, na época, abriu o Cefet lá em Vitória da Conquista, com 2 cursos, né? Era eletrônica e eletromecânica. E aí, na verdade, a minha mãe trouxe para casa para os meus irmãos. Falou, porque para mim... Trouxe o panfleto. O panfleto, porque eu ia fazer magistério. Eu falei, Deus me livre. Magistério, não. E aí, eu peguei aquele panfletinho, falei, não, isso aqui é para mim.
E aí eu falei, mãe, deixa eu fazer. Minha mãe, não, porque você, mulher, tem que fazer magistério. Ai, meu Deus. E aí, assim, não, resumindo, eu passei que tinha um vestibular, e aí eu fui fazer eletrônica. Fui bem no curso, tive uma dificuldade, assim, mais durante o percurso, mas, assim, a escola era muito, muito completa, sabe? O Cefet lá, enfim, foi realmente transformador. Aliás, o Cefet ele tem desenvolvido muitas regiões. Sim, né? sim. É muito importante. E eu estava até comentando com o Bruno, eu assisti o episódio com o professor, e eu faço as palavras do professor. O Cefet ele foi fazer uma transformação social na minha cidade. E fez transformação social também na minha vida. Porque aí, quando eu terminei o Cefet, como em Ilhéus, nessa época de 2000, por conta do incentivo fiscal do governo da Bahia, montou um polo de eletrônica em Ilhéus. Só que em Ilhéus não tinha uma escola técnica, então as empresas em Ilhéus iam no Cefet buscar mão de obra. Uhum. Aí primeiro iam colegas meus, foram morar em Ilhéus e tal, e eu falei, eu vou morar em Ilhéus. Né? Essa época eu tinha 18 anos, né? Porque era o ensino técnico, era o ensino médio, né? Era o técnico ali. Então eu me formei com 18 anos, e aí surgiu uma vaga na Linear, né? É uma empresa mineira de transmissores de televisão. E eu fui lá toda serelepe para fazer uma entrevista. Nunca tinha saído de casa, nem viajado sozinha. E eu fui. E passei. E aí eu lembro que o gerente, na época, falou assim, segunda-feira... Isso era uma sexta. E ele falou, na segunda você começa. Claro, tenho disponibilidade. Gente, eu não tinha nem lugar para morar. Mas eu, né? Claro, né? Um pouco de coragem, um pouco de cara de pau. E aí eu fui, né? Trabalhar na Linear. Era Linear Equipamentos Eletrônicos. E aí eu comecei a trabalhar na fábrica. O que eu fazia? A gente fazia lá na linha de produção, imagina assim, o equipamento ele é formado por vários módulos. E esses módulos, na linha de produção, a gente fazia o ajuste desses módulos, ajuste, manutenção ali, o que tivesse que corrigir. Depois se formava o equipamento, e esse equipamento era passado, né, fazia todo o ajuste dele completo. Então, eu trabalhava passando todas essas partes do transmissor. Ajuste de modulador, pré-corretor, módulo de potência, do equipamento... Né, das fontes, dos filtros, enfim, toda essa parte. E a Linear foi uma grande escola. Era uma empresa muito boa, né? E assim, aí eu vou contar as minhas histórias, né? Por favor. E aí, em Ilhéus, como eu falei, tinha outras empresas. E aí eles traziam mão de obra, né, de outros lugares também. E aí o meu atual marido, né, ele é paulistano, ele é engenheiro, e aí ele foi para uma outra fábrica em Ilhéus. E aí a gente se conheceu por amigos em comum ali nesse meio tempo, e passou-se o tempo, ele saiu dessa fábrica que ele estava, e aí ele veio trabalhar comigo na Linear. Né? Aí a gente trabalhou na Linear e tal. E aí eu queria fazer faculdade. Só que lá na UESC não tinha curso de tecnologia. Eu falei, poxa, o que eu vou, né? E o curso que eu tinha, assim, que eu achei que era o que melhor se encaixava, era economia. Então, eu trabalhava de dia na fábrica e à noite eu ia para a faculdade. Então, eu cursei economia. Aí a vida passou e tal. Economia. Estudei Marx, estudei o Adam Smith, microeconomia, macroeconomia, e eu divagando. Trabalhava em eletrônica de dia e divagava, né, à noite. E aí, quando passou um tempo, aí Minas deu mais incentivo fiscal e tal, e a fábrica teve que voltar para Minas. A proposta, na época, eles proporam, né, que a gente voltasse junto com a fábrica, mas a gente escolheu ficar em Ilhéus. Eu foquei em terminar a faculdade, e o meu esposo, né, ele foi trabalhar em uma outra empresa também, uma empresa coreana, também na parte de eletrônica.
E aí, nesse meio tempo, como a gente trabalhava em fábrica, a gente fazia os ajustes dos equipamentos, a gente fazia a aceitação desses equipamentos. Então, muitas emissoras iam em fábrica para fazer aceitação. Então, a gente conhecia muita gente. Aceitação. Aceitação. O que é? O equipamento ele tem alguns critérios, ele tem um ajuste, né? Então, alguns ajustes eles precisam estar dentro da norma ali. Então, o que o cliente vinha? Ele vinha até ali para ver se o equipamento dele estava atendendo esses ajustes, estava funcionando, esses requisitos, exatamente. E aí vinha muita gente das emissoras e acompanhava aquilo. A gente sentava na bancada, pegava instrumental, mostrava os ajustes, enfim. E aí eu estava terminando a faculdade de economia e surgiu para o meu esposo uma vaga em São Paulo na Record News. E ele falou, e aí? Vamos embora? Vamos, não vamos? Ficamos aqui, não vamos? Só que era uma época que o polo de eletrônica ele já estava meio que em decadência. Muitas empresas saindo e tal. Eu falei, olha, eu acho que realmente nós que somos de tecnologia, nós que trabalhamos com essa parte, eu acho que a gente tem que ir para outros desafios. E aí ele veio primeiro. Né? Eu fiquei mais um semestre terminando a faculdade. Me formei, né? Fiz a minha malinha, mandei minha mudança e ele trabalhando aqui na emissora. Quando eu vim para São Paulo, em janeiro de 2008, eu falei, vou ser economista. Terminei a faculdade. Se sentindo super importante. Super importante você, economista. E aí, todas as entrevistas, eu passava pelo processo, chegava lá uma mesa como essa, né? Todo mundo do RH e tal, falava assim, conta para mim, você sempre trabalhou com eletrônica, por que você quer trabalhar como economia? Eu terminei a faculdade, eu gostaria muito de trabalhar como economista. Resultado, nunca começar por algum lugar, né? Mas eu acho que o Deus da radiodifusão te picou nunca me deram. E boicotou tua vida como economista. Aí nunca me deram essa oportunidade. Eu sou uma economista ali, né, que não pude trabalhar como economista. Mas nisso a Record ela estava mudando. Nesse período eles estavam trocando o quadro a parte de transmissores deles. E eles precisavam de um técnico de rota. E aí o meu marido falou, olha, tem uma vaga na Record, você não quer ir lá e tal? Eu falei, eu não quero ser técnica, mas eu quero ser economista. E aí eu fui, e aí eu... Ralou pra caramba na graduação, né? Não, eu tinha que... Puxa vida. E aí o que acontece? Aí quando eu cheguei aí eu fui para a entrevista e tal, e aí me contrataram. Falou, não, olha, a gente precisa de um técnico, você tem experiência de fábrica, então a gente precisa de alguém para fazer essa parte de manutenção, instalação. Tá bom. Não sabia direito o que é, não entendia direito, mas eu falei, vamos lá, né? E aí eu comecei a trabalhar na Record na parte de manutenção de rede. E estava numa das maiores emissoras do país. Então, e aí vem aquela questão. Eu vim de fábrica, que é um ambiente super controlado, né? Assim, você entra naquele horário, você faz aquela produção, você tá com todos aqueles sistemas de qualidade, de processos e tal, e aí você cai numa emissora. Aquela loucura, né? Os artistas passando ali, o pessoal passando da maquiagem. Como é que foi pra você? A menina de Vitória da Conquista ali na... Olha, ainda mais nessa área de suporte de campo, né? Eu fiquei um pouco... Alguns sites que você ia distante, enfim, tinha que virar madrugada, fazer manutenção. Sim, isso. Totalmente diferente, né? O universo de uma emissora, realmente eu não imaginava que fosse uma coisa assim tão complexa e que tivesse tantas pessoas envolvidas para que aquilo desse certo, né? Mas realmente eu fiquei um pouco surpresa, assim, mas assim, eu fui muito bem acolhida pelo pessoal. Eu era a única mulher da equipe, né? E aí, à medida que eu fui indo para as manutenções, aí eu fui aprendendo e vendo, né? Os meus colegas foram muito gentis, assim,
e me acolher nessa jornada, porque não é fácil, não era fácil, né? A gente fazia toda a parte de manutenção preventiva e corretiva. Então, como o Bruno falou, às vezes, final de semana, sexta-feira, horário, à noite, tal, não tinha horário, né? Então, às vezes, a gente fazia escala e tinha que fazer, Sorocaba está fora do ar. Então, naquela época, era muito, muito comum você ter uma pessoa que cuidasse do site. Uhum. Então, hoje em dia, não. Hoje você tem sistemas que não tem mais ninguém tomando conta do abrigo, né? Uhum. Toda essa monitoração você hoje faz remotamente. Mas na época que eu comecei a fazer essa parte de manutenção, você tinha muitas estações que você tinha famílias morando ali. E você, de certa forma, você chegava para fazer uma manutenção, e aí a pessoa que morava ali falava, vem tomar um cafezinho. Eu falei, não, senhora, a gente precisa aqui colocar no ar e tal. Então, foi muito, muito, muito divertida essa parte. Assim, a gente fazia essa parte de manutenção, de instalação, né? E aí eu tive que ver não só a parte do transmissor. E aí eu fui apresentada a todo o sistema de transmissão, que aí você tinha que ver o sistema irradiante, cabo, você tinha que ter uma noção de infraestrutura, ar-condicionado. Então, aí eu acabei também né, aprendendo outras partes. Nesse momento, eu vi que realmente a economia tinha ficado para trás. Estava muito distante. Estava muito distante. Eu falei, realmente, conversei em casa, aí o meu marido falou, tem que fazer engenharia. E aí eu fui fazer engenharia. Também fazia manutenção, trabalhava, viajei o Brasil inteiro pela empresa, assim, para justamente ver os sistemas de transmissão. E aí eu estudava à noite, né? Como é que você fazia para administrar tudo isso? Viajando? É um Não, grande então, desafio, né? era, Viajar e fazer faculdade. Sim. As viagens, por exemplo, eu sempre tinha que fazer uma programação bem feita. Então, assim, eu cuidava ali de todo o Vale do Paraíba. Então, eram viagens assim que eu conseguia ir e voltar no mesmo dia. Ah, tá. Tá? Claro, se fosse uma manutenção por exemplo, uma manutenção corretiva, realmente esse dia falta, né? E as viagens que demandavam, por exemplo, a gente fez uma viagem para o Nordeste para a gente visitar as nossas afiliadas. Aí realmente eu tinha que pegar o material, estudar em casa, conversar com o professor, e aí fui adaptando. E a engenharia elétrica entrando na tua vida de vez, aí pela veia. Não, aí entrou. Aí eu abracei, eu falei, não, é isso, né? Não isso. que a economia também não seja importante, não, inclusive no que você faz hoje como gerente de projeto, por exemplo. E aí a economia, eu acho que assim, ela me dá uma visão diferenciada de todo o processo, né? Aí eu não tenho uma visão só técnica, eu consigo ver um pouco além. Então, eu acho que isso foi um diferencial de ter feito um curso como economia, né? E aí eu fiz quando eu terminei o curso de engenharia, aí então engenheira, surgiu uma vaga na área de projetos. E aí eu fui para a área de projetos, né? E aí o que a gente faz na parte de projetos? Aí é uma outra empresa, né? Hoje eu trabalho na LM Telecom. Que foi quando a LM entrou na tua vida, isso, que era 2014. Isso, 2014. Aí eu tinha terminado a faculdade, eles precisavam de uma pessoa que tivesse essa experiência de campo, né? E aí eu falei, vamos lá. E aí na LM nós fazemos a parte de projetos, de dimensionamento da parte de transmissão e a parte de legalização, né? Junto à Anatel e Ministério. Então, eu trouxe toda a minha expertise de campo, né, da parte de instalação, manutenção, da vivência, até pelo fato de ter viajado e conhecido o Brasil profundo, eu consigo identificar as dificuldades, os problemas, as realidades que são tão diferentes, né, dos sistemas. E aí a gente faz a parte de dimensionamento dos equipamentos e a parte de legalização. Então, hoje, eu acabo conversando com aquelas pessoas de campo que eu já fui de campo. Então,
eu consigo identificar também e passar e comunicar na linguagem da pessoa, porque a pessoa, para mostrar para ela exatamente o que eu preciso. Por exemplo, eu pergunto assim, qual que é o espaço que você tem na torre para eu instalar uma antena de transmissão? Aí a pessoa, tem da metade para cima. Só que aí você sabe, eu falo, não, vamos lá. Então, aí eu até brinco, né? Eu faço uma apresentação da importância dos dados de instalação. E aí eu falo assim, como eu, engenheira de projetos, no escritório na Paulista, imagino a torre e como ela realmente é. E às vezes é um negócio pendurado no telhado de uma casa, enfim. Que são os perrengues que você passou. E os perrengues que eu passava. E eu falo, e aí eu consigo fazer essa comunicação com a pessoa, falar, amigo, vamos lá, me ajuda e eu te ajudo. Porque realmente um mundo, um precisa do outro. Mas essa comunicação precisa ser clara, senão o projeto não vai ser o melhor, né? E aí eu trabalho com essa parte, e aí eu tive que desenvolver enfim, né, nessa parte de projetos, aí eu senti a necessidade da minha primeira pós-graduação, que foi na Engenharia de Redes e Telecomunicações, que aí eu fui um pouco além, né, para estudar a parte de fibra ótica, de satélite, de distribuição, de redes. Tá? Aí fiz a minha pós-graduação. Aí, mais para frente, eu precisei também fazer a parte de gestão de projetos. Então, foi importante fazer essa outra formação. E agora eu estou fazendo... De certa maneira, eu não sei se eu estou sendo... Né, se faz sentido, mas acho que tem muita conexão também com a tua formação como economista, talvez. Acho que talvez uma coisa agrega na outra. Ou não exatamente? Sim, como assim? Não sei, nos princípios que você aprendeu, na coisa de administração, do né? negócio em si. Sim, isso. O que a economia trouxe para mim? Assim, por exemplo, a gestão de recursos. Né? Hoje eu consigo dimensionar um projeto pensando justamente nessa gestão de recursos. Né? E a economia trouxe muito isso para mim. Então, você entender qual que é a demanda do seu cliente, qual que é a demanda daquela emissora, porque hoje a gente tem um cliente muito grande e tem clientes pequenos, né? Hoje a gente está fazendo a parte de migração de algumas rádios, são realidades diferentes de uma grande rede, por exemplo. Então, eu acho que toda essa minha formação, todo esse é um diferencial, né, para fazer um projeto justo assim para aquela condição. Pois não, Bruno. Olha, acho que não, só ia mencionar que essa sua formação, né, acho que você tem várias formações e uma vai complementando a outra de certa forma. E o que eu consigo entender é que essa visão de economista também permite que você tenha um olhar para a sociedade diferenciado ali, de entender as questões, juros subiu, juros desceu, como vai ficar, isso também é muito importante ali para a tomada de decisão, e a gente estava conversando recentemente, alguns minutos atrás sobre a questão de como o setor ali de rádios de FM tá se expandindo no país. Você tem como falar um pouquinho sobre essa questão e por que isso está acontecendo? Sim, isso é bem interessante, né? Com a migração das AMs para FM, né? Isso aqueceu o mercado, né? Hoje muitas empresas que fabricam transmissores de transmissão, eles acabam, a demanda por transmissores de FM tem sido maiores. Eu cuido hoje praticamente assim, posso dizer para você que 80% da minha demanda hoje de projetos é para FM, a parte de migração. A parte de TV, talvez quando chegar o momento de fazer talvez a migração para a TV 3.0, isso possa aquecer novamente. Mas hoje o mercado de broadcast está muito aquecido por conta das migrações do AM para o FM. Então,
Fico me perguntando, porque a AM também tem suas vantagens, né? As ondas curtas, chega mais... Me fala um pouquinho, assim, são 2 pesos e 2 medidas, assim. O que a gente perde também em sair do AM? Sim. A questão da migração é que o custo de você manter uma AM é muito alto e é uma faixa de frequência muito suscetível a interferências. Então, ele... de um tempo, eu falo um tempo mais... Né, de um tempo para cá foi identificado a falta de pedidos de outorga para essa faixa de frequência. Né? Emissoras não queriam entrar na faixa de AM. E aí aquilo foi por ser suscetível a frequências, a interferências, pela falta de visibilidade mesmo, né? Da faixa. Então, assim, hoje uma emissora que migra para o FM, ela comercialmente, o custo é mais baixo, o custo de infraestrutura, para ela manter essa infraestrutura, é mais barato, e o retorno dela é maior. Então, e aí teve uma política pública, né? Na época, a presidente Dilma, ela sancionou essa lei, dando a oportunidade para que os radiodifusores que operavam em AM, eles pudessem migrar para a faixa de FM. Então, foi feito todo um estudo, né? As emissoras faziam uma manifestação, por exemplo, eu tenho uma emissora AM, eu quero migrar para a faixa de FM. Então, você fazia uma manifestação, tinha que atender todos os requisitos, e aí a Anatel ela estudava as frequências. Então, assim, eu participei de todas as etapas, assim, desde a manifestação até a parte da definição das frequências, das localidades que eu cuidava. E aí aí você paga uma adaptação de outorga. Então, para você, não é de graça isso. Então, para você ter uma AM, para você migrar para uma FM, tem um custo isso, que você paga para a União. E é um custo fixo? Depende? Não, depende. Depende da população. Então, por exemplo, você migrar hoje uma AM em São Paulo, em números assim, 4 milhões, 6 milhões, porque existe um cálculo, tá? Mas só para você ter uma ideia, assim, em termos de milhões. E aí você ganha uma frequência em FM. E aí veio a questão libera a AM. E a AM você devolve a frequência para a União. Tá? E aí, por exemplo, em grandes centros, você não tem espaço no espectro da FM, que a gente chama na faixa normal. Então, foi criada a faixa estendida. E aí, por exemplo, em São Paulo, Rio de Janeiro, em grandes centros, aí você tem hoje rádios, né, FM em banda estendida. Né? Banda estendida. Banda estendida. Fizeram um puxadinho ali no espectro de frequências para entrar esse pessoal. Mas me fala, o que vai ser feito aí com esse espectro que é liberado aí da AM? Então, não... Com essa faixa do espectro, ou não tem nenhuma... Não, deve ter uma destinação, mas eu não sei te dizer exatamente. Mas nós fizemos muitas, inclusive aqui em São Paulo. Agora eu estou fazendo um projeto de uma rádio da Rádio Record, a migração da FM deles. Então, assim, no Brasil inteiro, né? Então eu acompanho os projetos, aí já na faixa, aí faz essa parte de dimensionamento dos equipamentos, aí a gente acompanha até a instalação. Parte de instalação. Né, todo o processo, né? A gente falava, né, Bruno e Fernanda, assim, que você passou por toda essa cadeia aqui de valor, desde fábrica, emissora, barra de dimensionamento, até aí projeto, regulatório, enfim. Então, você consegue ter uma visão bem 360 do nosso setor. Sim. E uma coisa interessante é que hoje eu lido muito com Anatel e Ministério. E aí você tem que desenvolver uma coisa política também, né? Você tem que conhecer as pessoas, você tem que
ir a Brasília, você tem que falar com o pessoal da Anatel, tentar entender. Então, assim, nesse evento que eu fui em Recife, a Anatel tinha um stand lá. É o Viva Nordeste. É o Fala Nordeste. O Fala Nordeste. Fala Norte e Nordeste. Foi o meu primeiro ano que eu fui. Não queria voltar de Recife. Falei pro meu chefe, me deixa aqui. Aí ele até brincou, o que você vai fazer com sua filha, seu marido? Eu falei, não, eu mando a pensão, então eu vou ficar aqui em Recife. Foi o sentimento que eu tive quando eu fui à Bahia. Eu não queria mais voltar. E ali tinha um stand da Anatel. E aí tinham servidores lá. E aí eu tinha uns casos. Falei, vou lá, né? Vou lá conversar. E assim, muitas coisas foram resolvidas, né? E eu brinco que assim, eu sou aquele o filho do meio, ou o filho caçula, que sempre pega as coisas como já estão mais fáceis, né? Quando eu entrei na LM, em 2014, os meus colegas engenheiros, eles já estão há 30 anos nesse mercado, trabalhando. E quando eu cheguei, na parte de dimensionamento, já era a parte que já usava software, porque já era uma tecnologia digital, a gente precisava fazer um software de predição de cobertura, né? E aí eles falavam assim, no meu tempo não era assim. No meu tempo a gente colocava as cartas aqui no chão e ficava passando, e eu imaginando aquilo, né? E aí, nessa fase, com a Anatel, o Ministério também, eles me contam que... E eu peguei um pouco disso. Eles contam que teve um período que tinham projetos que eram protocolados que eles demoravam anos parado. Anos. Você imagina você dar entrada num processo, mas hoje isso evoluiu de uma forma que você fala diretamente com o pessoal da Anatel e eles falam, não, isso aqui, peraí. E o sistema automatizou de uma forma que eu acredito assim, que ajudou muito o setor, né? E essa comunicação entre Ministério, Anatel e radiodifusor, isso está muito... lógico, tem suas dificuldades, mas ele está muito mais claro, né? As portas estão muito mais abertas para você falar com eles, né? Então, é bem isso. Eu sempre que saio sempre que eu entro num lugar, eu tenho essa sensação, né, de que eu estou pegando a parte não mais fácil, mas uma condição mais fácil, né? Porque, por exemplo, quando eu entrei na Record, na parte de manutenção, foi uma época que eles estavam trocando todo o parque de transmissão. E aí tinha instrumental novo, os equipamentos novos, né? Então, e aí o pessoal que trabalhava mais antigo falava, tá vendo? Você chegou numa época boa. A gente tinha que ser MacGyver aqui, era um chiclete, um clipe e botar a emissora no ar. Você tá aí com o analisador de espectro. Você não faz nada. Você dirige. Aí, chegou uma L200 nova para você. A gente usava uma... Gente, desculpa, tá? Desculpa, né? Desculpa por existir nesses tempos. Aliás, mulher nesses... Como é que é? Qual que é o papel da mulher nisso? Como é que é a presença da mulher dentro desse setor da tua área? Assim, é um ambiente, é um mercado predominantemente masculino, né? Não vou dizer que não tenha, assim, alguns narizes assim, meio tortos, sabe? Tipo, o que é essa aí? Né? Eu me lembro... Além de ter chegado com tudo pronto, ainda é mulher, né? Eu lembro que eu fui fazer uma manutenção. Oi, Bruno. Eu ia falar que não só por ser mulher, também uma mulher na posição de liderança, né? De poder também, que é uma coisa... Quando a gente vai subindo na escala da empresa, assim, é cada vez mais raro ter pessoas com perfil diverso, assim, em cargos de liderança. Então deve ser mais desafiador ainda, né? Sim, é bem desafiador, mas assim, eu acho que você tem que... Eu acho que essas situações não podem te oprimir. Eu acho que você tem que ter coragem e ir para cima. Mas aí eu lembrei de um caso engraçado que saiu uma cidade do ar, e aí eu fui... Nessa época a gente tinha motorista. E aí eu fui fazer a manutenção, e quando eu cheguei, tinha o operador do posto. O cara nem olhou na minha cara. O cara já foi no motorista, senhor, olha a emissora aqui, o prefeito vai me matar. Ele, não sou eu não, é ela que vai, juro. Ele olhou assim,
Aí eu vou falei, ter que falar com e esta aí mulher. eu internamente falei, tomara que seja uma coisa fácil, tomara que seja uma coisa fácil. E aí era o no break, tinha dado um problema no break. E aí, assim, eu falei, vou resetar, né? Aí eu liguei, desliguei e tal. O negócio voltou no ar. E aí eu... Porque você pode... Você precisa de mais alguma coisa, Você senhor? pode ser oprimido, mas você não pode mostrar que você está sendo. É isso mesmo. E aí ele falou, nossa senhora, não, eu vou... Ó, posso ligar para a senhora? Eu falei, claro. Mal ele sabia que você só ligou e desligou no break. Aí ele falou assim, "Ih." Eu falei, era uma coisa muito difícil. Então, assim, esse tipo de situação sempre tem, é um pouco de... Mas eu acho que você tem que ter um bom humor. É estrutural. É estrutural. infelizmente. E eu acho que você tem que ter um... Trabalho com perseverança e com competência. Você pode tentar Exatamente, quebrar. exatamente. Você não precisa de mais nada. Você consegue seu espaço. Então, eu acho que esse tipo de coisa você tira de letra. De letra. É. Ai, que bom. Muito orgulho. Aliás, né, Bruno, a gente viu aqui no histórico de vida aqui da Fernanda que você fala coreano. Ai, menina, olha... Por que você não falou coreano com esse senhor em inglês? Todas as línguas aí? Então, gente, olha... Então, eu sou... Assim, eu tenho uns hobbies meio diferentes, sabe? Por exemplo, sempre na escola técnica, na faculdade de engenharia, eu fazia curso de teatro, fotografia. Então, assim, eu gosto de fazer umas coisas assim diferentes. Mas o coreano veio para a minha vida da seguinte forma. Quando eu fiz a minha pós-graduação de engenharia de redes, eu tinha que fazer um TCC. E aí era bem uma época que estava falando sobre o ATSC 3.0. Uhum. E o ATSC 3.0 ele já estava sendo implantado na Coreia do Sul. Então, muitos... E assim, eu sabia que eu queria fazer alguma coisa com predição de cobertura, né? Eu queria fazer. E aí eu falei, eu preciso entender mais como funciona esse padrão. E muitos artigos que eu lia eram em coreano. Mas, enfim, aí o que aconteceu? E aí eu comecei... Muitos artigos que eu lia eram em coreano. É coreano. Não que eu lia, né? Lógico que eu jogava um tradutor naquele trem e eu lia. No Google e ia, né? Sim, sim. Eu falei, gente, esse pessoal é muito avançado, esses coreanos. E eu não sei porquê, eu acho que... Eu sou mulher arretada, sou nordestina, sou baiana, então... E aí, um dia lá no Netflix, eu tava lá e apareceu uma sugestão de um dorama, né? Que eles chamam. Sim. E, gente, eu comecei a ver aquilo, e aí caí no algoritmo, e aí eu gostei daquele negócio. E aí eu comecei a estudar coreano. Aí tem um centro cultural coreano na Paulista. Você se inscreve, é de graça e tal, você tem aula com professores nativos. E aí eu falei assim, vou aprender esse negócio. Que aí, né, eu vou ler os meus artigos em coreano. Mentira, nunca consegui ler nada dos meus artigos. Mas... E aí eu fui estudar coreano, foi a época da pandemia e tal, aí assinei até um serviço de stream só de produção asiática, mas isso já era antes da onda, né, do grande boom, assim. Mas, e aí por isso que eu comecei a aprender o coreano, assim, parei agora, né, por conta do meu MBA, mas eu tenho muita saudade, porque eu consigo ler, eu desenvolvi bastante, e era uma coisa que me dava prazer de aprender, sabe? Então, e assim, esse ano eu fui para a NAB, e aí eu estava vendo soluções em antenas MIMO e tal, e aí eu fui lá nos coreanos. E aí eu cheguei lá. Aí eu chegava lá. 안녕하세요. 저는 Fernanda 예요. 저는 Brasil 사람이에요. E eles... E aí, depois eu... E aí eu abri portas. E os caras, não, é isso. Que então, legal. Cheguei agora de um congresso na China. E aí, eu comecei a estudar também. Achei chinês, no caso.
E achei bem gostoso. Eu até falei para eles, para mim estudar chinês está sendo como Gente, é maravilhoso. meditar. É muito gostoso estudar, né? Né, é uma disruptura na forma de linguagem que a gente conhece, né? Mas eu saí de lá mesmo falando ni hao, ni hao, ni hao. E eles ficam, né? Eles ficam emocionadíssimos porque eles sentem que você está predisposta a poder aprender a língua deles, né? Então, é uma foto de aproximação muito importante, é um fator de aproximação cultural. Dúvida. Não, quando tem a Coreia do Sul, para quem gosta de tecnologia, né, também é um mar de possibilidades ali, né? Sim. Muita coisa legal que acontece lá. E aí, eu acabei fazendo o meu TCC, eu fiz uma comparação entre a cobertura do nosso padrão de TV digital com o ATSC 3.0. E aí eu apresentei no Congresso da SET, lá no painel acadêmico, né? Então, assim... Esse ano, em 2024? Não, foi isso, na época que eu fiz a pós. E aí, assim, foi... Aí o coreano entrou, eu continuo consumindo, lógico, com uma frequência menor, mas em um outro momento eu vou voltar a estudar, porque é aquilo que você falou, é relaxante, sabe? É relaxante. É importante a gente sair dessa eurocentrização, desse eurocentrismo que a gente vive e poder viver outras culturas. Sim, sem dúvida. E, inclusive, desculpa, Bruno, você ia falar? Não, acho que eu ia só perguntar para a Fernanda, porque a gente vê a trajetória dela tão interessante, né? E bom, agora como que ela está olhando o futuro, né, da carreira, porque ela está estudando ciência de dados e inteligência artificial, né? O que ela está mirando, assim, futuro. 2 graduações, ela é técnica, formada, tem um técnico, 2 graduações, já tem 2 pós-graduação e agora um MBA. Isso, Gente, olha, não tem como a gente olhar para o nosso mercado e não perceber que a convergência está acontecendo, né? É inevitável. Então, assim, hoje mais do que nunca, a inteligência artificial faz parte da nossa vida, vai fazer, né? Cada vez mais. E a parte de ciência de dados, ela também... Então, assim, foi uma necessidade que eu percebi que eu precisava dessa formação, até porque quando o nosso mercado ele transicionar, mesmo eu quero ter essas ferramentas, né? E eu tô muito surpresa, tô gostando muito do curso, muito. E o futuro, eu acho que assim, realmente é convergente e ele vai chegar. Estejamos nós prontos ou não, tá? Então, hoje você fala de grandes emissoras, né, de TV aberta, mas você tem grandes plataformas de stream aí funcionando e, enfim, é um mundo que tá convergindo e, assim, eu acho que essas ferramentas, eu acho que nós, como profissionais de tecnologia, a gente precisa estar atentos a isso. E é convergente, assim como a Bahia é convergente com Minas, não é isso? Fala um pouquinho aí pra gente. Isso, eu sou filha de baiana com mineiro, né? Adoro uma prosa. Que mistura gostosa, viu? Adoro uma prosa. Meu pai era um excelente contador. Com pão de queijo. Um bom feijão tropeiro ali. E, enfim, assim, então, assim, a Bahia, depois eu trabalhei na Linear, né, uma empresa mineira, então, assim, a Bahia e Minas ali mora no meu coração, então eu tenho muitos amigos ainda na Bahia e em Minas também, sempre volto a Santa Rita, E na hora das preferências alimentares por aqui? Você cozinha mineiro, cozinha baiano? Eu gosto mais da comida mineira. Eu sou mais da cultura da comida mineira, assim. Meu pai era um excelente cozinheiro, assim, então eu sou mais para essa... A comida mineira é meio que imbatível, né, cara? É muito difícil não gostar da comida mineira. Um torresminho ali, ó, bem Ai, que delícia, gente. Aliás, hoje é sexta-feira. Daqui a pouco correndo cerveja com um torresmo, nada mal, né? Bom, Fernanda, a gente está quase
se encaminhando para o final, acho que eu vou fazer uma brincadeira que eu fiz agora recentemente numa entrevista que a gente fez. Sim. E a gente falou de alguns termos mais técnicos, e aí eu separei umas palavrinhas aqui para você saber se você topa falar o significado, mas tem que ser muito rápido, assim, descrição rápida, 2, 3, 4 palavras aí para decidir, para o nosso público entender um pouquinho alguns termos técnicos que a gente falou, alguém que está chegando agora como você, lá há tempos atrás estava entrando no setor, e aí só para rapidinho, assim, rapidinho, assim. Tá. Vamos lá? Começou o desafio, vamos lá. Com palavras que você falou. Transmissor. Manda o sinal pro ar da TV ou da rádio. Modulador. Ele faz a conversão do sinal para que possa ser transmitido. Módulo de potência. Ele justamente dá energia suficiente para esse sinal ser irradiado. Sistema irradiante. É o sistema que vai direcionar esse sinal. Banda estendida. Banda estendida é o puxadinho ali do espectro de frequência da FM. Predição de cobertura. Predição de cobertura. Fale mais comigo que eu faço uma melhor predição de cobertura para a sua emissora. Fez um merchanzinho ali. Radiodifusão em coreano. É só amor, é só amor. Não sei, radiodifusão em coreano. Essa é muito difícil. Desculpa. Bruno, vamos pedir a Fê aí para ela contar pra gente aí o que ela tá vendo. Fala aí, Bruno. Pois é, a gente tem eu vou falar para ela, mas ela já sabe, né? Sabe. Que ela acompanha a gente tanto, então a gente tem um quadro, eu já havia até preparado aqui, né? Um quadro tradicional aqui no final do setcast, e pedir sempre uma recomendação de livro, filme, show. Vamos lá, o que você tem aí para recomendar para nossa audiência? Inegavelmente, aquela série Black Mirror, em termos de tecnologia, futurologia, ela é imbatível. Eu acho que ela... eu já assisti, revi e recomendo para quem quiser ficar um pouco incômodo assim com algumas questões de tecnologia. Nos faz pensar. Com relação a livro, eu pensei num livro que eu já li há muito tempo, mas também para trazer a reflexão, que é o 1984, do George Orwell. Né? E aí ele é uma distopia, né, que vou só resumir, que ele é uma distopia e que as pessoas elas não têm mais liberdade. Então, quem puder ler, lógico que não é só isso, tá, gente? Mas quem puder ler, eu acho que é uma literatura fundamental hoje, nos tempos que estamos aí de inteligência artificial, que estamos sendo monitorados pelo Google, por todas as big techs aí. Eu acho que é uma leitura obrigatória para a gente pensar sobre como que a nossa liberdade ela é frágil. Então... E o que é que você assistiu ou leu a partir das dicas do Setcast? Eu li um livro de inteligência artificial, foi o último livro que eu li, não lembro o nome do autor, mas é o cara que ele conta que fez o ChatGPT, e aí ele fala por que a China ela virou, né, a grande liderança nessa questão, né, o Kai-Fu Lee? Isso. É o Kai-Fu Lee? Isso, isso mesmo. Esse eu li porque eu vi aqui no SiteCast. Muito bem, muito bem. Mas foi uma leitura muito boa. E aí eu sempre acompanho também as dicas dos entrevistados aqui. Muito bem, muito bem, muito bem. Bom, é isso, né, Bruno? É isso, Fernanda. Minha charazinha, meu nome é Deise Fernanda, então... minha xará, minha irmã nordestina... foi uma conversa muito gostosa, né, Bruno? Muito leve. Foi ótimo. Muito obrigado. E obrigado pela audiência aí, por acompanhar os programas. E são pessoas como você que nos dão gás para continuar. Né? Exatamente. A gente vê que faz sentido o que a gente está fazendo. Faz muito sentido. Faz muito sentido. Obrigada, Fernanda. O Setcast está aqui sempre aberto
para você, para tua participação, traga novidades, indique pessoas também, a gente super acolhe e gente do bem e que tem muito a contribuir aí com o nosso setor, com o audiovisual, com a radiodifusão, com a tecnologia. Enfim, aqui é a sua casa e volte sempre. Obrigada, Deise. Você é sempre muito bem-vinda. Obrigada, Deise. Obrigada, Bruno. E continuarei escutando vocês no meu caminho para o trabalho, sempre escutando. É isso aí. Bom, queria agradecer a sua presença, queria agradecer a sua audiência até aqui, você que nos escutou, você que nos viu. E queria dizer relembrar que esse programa ele foi apresentado por Deise Feitosa e Bruno Martins, com produção da Letícia Meneguin, coordenação da Luana Bravo e Tito Liberato, direção de imagem do Giovanni Fernandes e Vladimir Silva e direção executiva do nosso Igor Moraes. Muito obrigada por sua audiência, continue conosco, porque tem mais setcast por aí.